Meu nome é Valério, tenho 45 anos e essa história que vou contar aconteceu comigo há 35 anos. Na época desse acontecimento eu tinha apenas 10 anos. Algo muito trágico aconteceu na minha família. Eu tinha uma irmã chamada Lúcia. Ela era 2 anos mais nova do que eu. Sempre fomos muito companheiros um do outro. Brincávamos muito. Eu não ligava para o fato de ela ser menina. Brincávamos de carrinho e de boneca também. Nunca tivemos problemas com isso. Nós morávamos em um sítio no interior de Goiás. Não era um lugar muito grande, mas gostávamos muito de lá. Principalmente porque ao lado do sítio havia uma floresta preservada e costumávamos ir até lá para brincar de esconde-esconde. Confesso que era a minha brincadeira favorita. Porém, meus pais não podiam saber, já que se descobrissem que estávamos brincando no meio da mata, ficariam muito bravos e não deixariam a gente brincar mais. Nós éramos crianças, não tínhamos o menor juízo. Nosso esconde-esconde era único. Quando eu era o pegador, minha irmã deveria assoviar como um pássaro para que eu tivesse uma pista de onde ela estava. Parecia fácil, mas não era. Eu confundia o assovio dela com os dos pássaros várias vezes. Certa vez, durante quase 3 dias, uma chuva muito forte tomou conta da nossa região. Já estávamos ficando aflitos de não poder sair da casa para brincar. Assim que a chuva passou, fomos correndo para a floresta e começamos a brincar. Eu era o pegador e minha irmã havia se escondido. Eu disse para ela assoviar uma vez e logo identifiquei o lugar onde ela provavelmente estaria. Fui correndo até lá, mas ao chegar não a encontrei. Tinha certeza de que era o assovio dela e não o de um pássaro. Olhei para todos os lados e nada. Porém, logo eu escutei: "Você perdeu, Valério." Então eu percebi que Lúcia estava dentro de uma vala com várias pedras. Era uma pequena cachoeira que nós nunca tínhamos visto. Eu fui ajudar minha irmã a sair daquela vala cheia de pedras, pois era muito alta e funda, mas a água corria bem rasa e serena sobre as pedras. De repente, antes mesmo de eu descer para ajudá-la, ouvi um barulho muito alto de água, como se fosse uma enchente. As pedras da vala começaram a tremer. Meu coração disparou e eu gritei para Lúcia me dar a mão rapidamente. Nessa hora, uma bolsa de água de quase 2 metros veio em nossa direção, caminhando ferozmente pela vala de pedras. Era uma tromba d'água que estava se aproximando da minha irmã. Ela conseguiu agarrar minha mão, mas a água tomou conta de seu corpo. Relutante, ela conseguiu levantar a cabeça, cuspir a água que estava engolindo e gritar, implorando para que eu não a soltasse. Mas a força da água foi maior. Sua mão escorregou da minha e minha irmã se foi para nunca mais voltar. Desesperado, eu corri para chamar meu pai, mas é claro que era tarde demais. O corpo dela foi encontrado 4 quilômetros para frente de onde estávamos, e isso só depois de 2 dias de busca. Eu me sentia a pior pessoa do mundo. Não era para estarmos lá. A culpa foi minha. Meu pai me julgou no começo, mas depois parou. Acho que ele percebeu como aquilo estava me afetando na época e me confortou dizendo que Deus a havia levado, pois o tempo dela havia chegado. Eu nunca entendi isso. Quando completou 1 mês da morte de Lúcia, eu já estava um pouco melhor. Decidi então ir até o lugar onde tudo aconteceu. Por volta das 6 horas da tarde, eu me aproximei daquela cachoeira. Já estava anoitecendo. O lugar estava escuro e frio.
Pensei que seria algo reconfortante, mas voltar para lá só me deixou mais angustiado. Eu fiz uma oração e saí de lá. Quando virei as costas, ouvi o assovio de Lúcia. O mesmo que ela fazia quando brincávamos de esconde-esconde. Meu coração acelerou naquele momento. Não poderia ser nenhum pássaro, já que estava quase de noite. Então eu olhei para os lados e pensei ter visto Lúcia correndo de uma árvore para outra. Mas queria acreditar que era tudo coisa da minha cabeça. De repente, ouvi o assovio mais uma vez. Nessa hora eu olhei fixamente para o lugar de onde tinha ouvido o som, e para minha surpresa, eu vi Lúcia me sondando atrás de uma árvore. Eu chamei por seu nome, mas ela não se mexeu. Não conseguia vê-la perfeitamente, pois seu rosto estava metade escondido atrás do tronco daquela árvore. Então me aproximei bem lentamente, e conforme me aproximava, ela se escondia cada vez mais atrás da árvore, até que finalmente eu cheguei no local, mas não havia ninguém lá. Eu passei a mão no rosto, respirei fundo e pensei, é tudo coisa da minha cabeça. Nessa hora, eu ouvi a voz de Lúcia ao pé do meu ouvido, que disse, "Você perdeu, Valério." Eu então saí correndo daquele lugar. Cheguei em casa rapidamente e não consegui esconder meus olhos estalados. Meu pai então disse, "O que foi, filho? Parece que viu um fantasma?" Eu então disse que realmente tinha visto o fantasma de Lúcia. Por incrível que pareça, meu pai não ficou bravo comigo. Parecia até que ele tinha acreditado. Minha mãe então disse que achava melhor chamar um padre para celebrar uma missa no lugar onde tudo aconteceu, pois seria muito bom para a alma de Lúcia tomar um rumo, caso ainda estivesse nesse mundo. A missa foi feita. O padre até fez uma oração muito bonita para que a alma dela encontrasse seu caminho, e alguns meses depois nos mudamos de lá. Aquilo estava afetando todo mundo. Eu não sei se o fantasma de Lúcia ainda continuou vagando entre as árvores. Nunca voltei para constatar. O que eu sei é que naquele dia, ela tentou se comunicar comigo. Para mais contos, siga o podcast do Assustado no Spotify. Não deixe de seguir nosso TikTok, Facebook e Instagram. Links na descrição.